Olá, seja bem-vindo. Você está acessando o projeto Bate-Papo com o Escritor, realizado pelo Greenplexa, um grupo de estudos vinculado à Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas, que se dedica à literatura de expressão amazônica. O Bate-Papo com o Escritor tem o formato de entrevistas gravadas e disponibilizadas para o público, com o objetivo de divulgar a produção dos escritores amazônicos ou que escrevem sobre a Amazônia. Objetiva também levar ao público em geral o que pensa o escritor sobre temas variados, além de criar uma memória gravada das nossas letras. Nesta edição, você apreciará a entrevista com os escritores Aldísio Filgueiras e Márcio Souza. O entrevistador é o professor Carlos Guedelha, com o apoio do portal Manaós, do seu portal de notícias do Amazonas. Aldísio Filgueiras é poeta, compositor e jornalista, natural de Manaus. Sua estreia literária aconteceu em 1968 com o livro de poemas Estado de Sítio, que depois de editado teve sua circulação proibida pela censura. Publicou também os livros Malária e Outras Canções Malignas, A República Muda, Manaus, As Muitas Cidades, A Dança dos Fantasmas e Nova Subúrbios. A letra da música Porto de Lenha, muito conhecida no Amazonas, é de sua autoria. Aldísio é daquelas mentes privilegiadas e inquietas que observam o mundo com um olhar revisionista e contestador. Márcio Souza é natural de Manaus. Desenvolveu atividades ligadas ao cinema, ao teatro, à literatura e à história da Amazônia. Na área cinematográfica, adaptou para a telona o romance A Selva, do escritor português Ferreira de Castro, entre outras produções fílmicas. Na área teatral, foi diretor do TESC, Teatro Experimental do SESC, em Manaus, e escreveu peças de teatro como As Folias de Látex e A Paixão de Ajuricaba. Na área literária, escreveu mais de uma dezena de romances, entre as quais se destacam Galvez, Imperador do Acre e Médio Maria. Escreveu ainda um livro de contos intitulado A Caligrafia de Deus. Destaca-se também como ensaísta, escrevendo sobre temas diversos da história e da atualidade. Márcio Souza, em seus textos, exercita um olhar absolutamente crítico sobre o mundo amazônico e brasileiro, desnudando hipocrisias veladas e ampliando os horizontes de seus leitores. Seja bem-vindo, você que está acessando o projeto Bate-Papo com o Escritor da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas. Esperamos contribuir com você e que você também tenha aí bons momentos momentos aprazíveis ao acompanhar a entrevista. Nesta edição estamos aqui com o poeta Aldísio Filgueiras e o escritor, também ficcionista, pesquisador, Márcio Souza. Hoje o nosso bate-papo é com eles e teremos aqui com certeza bons momentos. Esperamos que você goste. Eu gostaria inicialmente de pedir para vocês que façam assim um breve resumo da sua trajetória como escritor. Como você se percebeu escritor, como tem sido as suas leads de escritor até o momento presente. Aí, quem começa, vai ficar à vontade. Bom, eu vou, como meu nome começa com A, eu vou... Ordem alfabética. Bom, eu decidi ser poeta no momento em que ser poeta era um sarampo de adolescente. A poesia tem sempre uma áurea de romantismo, de utopia, de idealismo, de imortalidade, eu quero dizer também de pouca materialidade. E para um adolescente isso é ótimo. Para o adolescente é um barro que ainda está sendo moldado pela sociedade para ser um dos quadros orgânicos da sociedade. E depois também porque
não tinha muito o que ser no Amazonas. Você não tinha uma universidade realmente, você tinha 2, 3 faculdades. Era Direito, Filosofia, Letras, para ser professor, para ser advogado, e para ser comerciário ou bancário. Eu não tinha nenhuma aptidão para essa coisa. Eu precisava, e aliás, nem sei qual é a aptidão que eu tenho. Eu sei que eu não me enquadrava nessas ofertas que o mercado oferece para você, jovem. Tanto que eu saí do curso ginasial, colegial, sem a menor ideia de que faculdade eu faria. Primeiro eu fiz, meu pai queria que eu fosse doutor. Doutor é qualquer pessoa que tem diploma. Isso é muito importante na nossa sociedade. E eu não tinha a menor ideia de interesse em ter diploma. Realmente eu não tinha interesse para nada. Eu não tinha. E eu resolvi, eu fiz o curso clássico, lendo poesia, lendo filosofia, lendo romances e tal. E resolvi, para não entrar na faculdade, eu resolvi ser reprovado. Aí escolhi economia, fazer vestibular de economia. Quando eu olhei aquela prova, cheio de gráficos, é aqui mesmo, que eu adorei. Né? Fui o primeiro a entregar a prova, só assinei, né? Zero, né? Como está na moda dizer, zero. Aí encontrei meu pai, falei, vamos tentar ano que vem, né? Mas aí a faculdade de Direito, não sei porquê, não conseguiu aprovar todos os alunos que precisavam dos quadros, né? Das vagas que tinha. E fez um segundo vestibular. Acho que isso nunca aconteceu mais na vida, ou nem tinha acontecido antes. E lá vai eu com aquela história de ter que ser um doutor, tem que ter um diploma, tem que ser isso, é válido, vai precisar um dia. E eu fui fazer Direito. Fui lá para ser reprovado. E passei. E foi a grande decepção da minha vida foi entrar na universidade. Porque eu entrei num curso de Direito em plena ditadura militar, em que um professor de Direito Constitucional defendia o golpe do Estado. O professor de Direito Tributário entrava em sala e dizia... Chamava de revolução? Chamava de revolução. E o professor de Direito Tributário entrava na sala e dizia: o que essas meninas estão fazendo aqui? E tinha umas meninas lindas. Direito não é coisa para mulher. Mulher tem que fazer odontologia, fazer gastronomia. Mulher não tem que fazer isso. Aí entrava um professor de ciência, filosofia do direito. Ele passava, era um desembargador que passava o fim de semana pescando e dando tiro em pato selvagem no Lago dos Reis. Segunda-feira ele chegava na sala de aula às 7 horas da manhã, que era um absurdo, e tinha esquecido o caderninho de nota dele. Aí não tinha aula. Pô, para ficar de 7 às 8 lá, sem aula. Mas tinha que ir para dizer, presente. Você podia ser. Tinha que usar um paletó. Na faculdade de Direito, até para fazer o vestibular, você tinha que usar um paletó. Eu usava o paletó do meu pai, que dava uns 2 alguizos e meio. Mas isso não interessava para ele, tinha que ter o paletó. E 1 ano e meio depois eu cheguei à conclusão que eu não estava fazendo nada. E para não fazer nada, eu não precisava acordar às 7 da manhã, eu podia acordar às 10, às 11, às 12. Não me interessava isso. E continuei lendo. E nessa coisa de leitura, eu tive contatos desde o ginásio, né, com um pessoal que morava no centro da cidade. Bom, então, havia jovens têm curiosidade, né? Pelo menos na minha geração, os jovens tinham curiosidade. Então nós queríamos fazer, descobrir o mundo. Porque você vive em Manaus, você vive e nasce em Manaus durante 50 anos. Você não conhece Manaus, você não sabe onde fica o Rio Negro, você não conhece o Amazonas, porque a cidade-estado, né? O Amazonas começa e termina em Manaus. E já é uma coisa enorme, porque ninguém sabe o que é Manaus. Ninguém sabe o que é nada. Nós fomos começar a descobrir o Amazonas e a Amazônia depois de largar a escola. Por curiosidade, porque nós não nos adequávamos à oferta de vida que se tinha aqui. Isso aqui era
paraíso de zumbis. Uma repetição absoluta. Você era formado para ser comerciário, você era formado para ser bancário, você era formado para ser advogado. Era difícil, não tinha um crime legal no Amazonas, era difícil ser advogado, acabava funcionário público também. E professor. E professor. Bom, eu não conseguia. Um dos papos de grande profundidade que eu tive com meu pai uma vez, deve ter durado uns 3 minutos, e ele chegou à conclusão que eu realmente não estava, eu não me adequava às situações que estavam dadas. E o nosso ciclo de leituras, e ninguém tinha dinheiro para comprar livro, porque a biblioteca, sempre fomos deficitários em bibliotecas aqui. E as bibliotecas, quando abrem a porta, elas estão com os livros já comidos pelos cupins, e não tem renovação de estoques, de lançamento, de nada. Então nós fazemos cota para comprar livro, nas 3 livrarias que existiam em Manaus. Um comprava um livro e ficava passando para o outro. Juntava, comprava revista Francanier, Cahiers de Cinema, aí um que sabia mais de francês traduzia, tá? E criavam cineclubes, fomos criando um mundo para que nós pudéssemos respirar como jovens. Como jovens. E isso facilitou, enriqueceu uma experiência que vinha da infância. Nós aprendíamos a ler e a escrever muito bem, e muito melhor ainda, aprendíamos a ler e entender o que líamos. Uma coisa que a pedagogia de hoje está travada e não descobriu ainda. Quer dizer, nessa época, as pessoas ou eram burras mesmo, ignorantes mesmo, mas não existiam analfabetos funcionais. Não existia essa praga, que hoje é comum. E, bom, num desses lances eu fui parar, eu já tinha uns 17 anos, é uma época que os homens, eu tento lembrar as feministas, que os homens sofrem muito. Só porque eles não sabem fritar ovo, não quer dizer que eles não sofrem. Que eles não têm o que fazer. A coisa mais chata, cansativa e miserável é ser homem. Porque a todo momento você tem que, você chama, reage como homem. Você não é homem, não. Você quer reagir como homem. Quer reagir com violência. Quer intervir com violência. E qual é o problema de não ser homem? Então, essas coisas começaram a pular. E aí eram os anos 60, né, meu querido? O planeta, pelo menos o lado ocidental do planeta, estava virando de cabeça para baixo. Porque a classe média, a jovem classe média da Europa e dos Estados Unidos, estava criando os movimentos beat, os hippies, e havia leituras do marxismo, o maoísmo, e existia uma porção de ismos, inclusive feminismos, né, que enchia a cabeça da gente. E nós criávamos grupo de teatro. Também. Eu acabei parando numa redação de jornal com o Roberto Caneca, que fazia parte do grupo, e é cineasta. E de autismo. Eu vou visitar a crítica e tentar vender umas fotos para o Calderaro. Eu achei difícil que ele vendesse fotos para o Calderaro, né? Porque ninguém paga ninguém aqui. Trabalho intelectual que não existe. E eu quebrei a cara, porque o Calderaro comprou as fotos do Roberto, e ele me disse: eu já conheço você, apontou para mim. Já ouvi falar de você. Você já pode se considerar trabalhando no meu jornal. Eu não estou procurando emprego, não estou procurando trabalho, e acontece esse acidente na minha vida, passo no vestibular, ainda arranjo um emprego. Nada que eu queria. Mas eu fui para a redação, porque já era 17, 18 anos, o homem tem que trabalhar. Você tem que ser homem. É uma coisa exaustiva, cansativa. O macho alfa, é terrível você ser macho alfa. Dormir com o olho aberto para ver se o rebanho está sendo visitado e tal. É uma coisa triste, é um cansaço ser homem. E eu comecei a trabalhar, mas eu não tinha a técnica de escrever em espaço. O meu espaço era livre, 300 páginas, 400 páginas, Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis.
E eu era sempre chamado a atenção sobre isso. Me diga qual é o tamanho do texto e eu vou escrever do tamanho do texto que vocês querem. Agora, como é que é se contava o texto? Não tinha um computador que você aperta uma tecla e diz, tem tantos caracteres, tantas palavras, não tinha nada. Era a máquina de escrever, que você pegava um papel, uma lauda, um branco, aí fazia 72 toques. Hoje seriam 72 caracteres. Aí você escrevia 30 linhas de 72 toques. Aí você sabia qual era a quantidade de texto que ia mandar para a diagramação, para ir para a oficina, que era de chumbo, composição a chumbo. E eu gostei da coisa, porque eu me obrigava a escrever todo dia, sobre vários assuntos, e desde polícia, esporte e a questão da cidade, que é outra coisa que comecei a descobrir, o que é uma cidade. Você não vive em casa, você vive numa cidade. E a partir daí, essa ligação com o Márcio, com o Joaquim Marinho, com o Carné, com o Felipe Lindoso. Felipe Lindoso ia num livro de 500 páginas, e era capaz de escrever mais 600 de análise. Era um desafio que a gente tinha um com o outro. Você quer saber, olha, eu já conhece isso. Era um grupo que salvou a nós, como pessoas. Né? Talvez não seja. Eu sabia que se continuasse na faculdade de Direito, eu ia ser um advogado medíocre, um desembargador medíocre, e quem sabe um governador medíocre ainda mais sério. Quer dizer, eu estava me preparando para ser uma pessoa, um coronavírus para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas e do Brasil. Então eu saí fora e fui para o site, né, o outside, fui para o outside da coisa. E insisti com a poesia, porque detestava a poesia que era feita aqui. Inclusive dentro do Brasil, era difícil achar um poeta que prestasse dentro do Brasil. Aí você vai investir em leituras do Drummond, do João Cabral de Melo Neto, e vai descobrir que escrever é um trabalho muito sério. O João Cabral de Melo Neto, numa entrevista, dizia que escrever é morrer um pouco. Você se exaure, você descobrimos o Oswald de Andrade. E descobrimos outras vertentes da literatura brasileira, que era uma chorapada cristã, católica, né, de sentimentalismo, de perdões, de, sabe, uma santificação do pobre, uma demonização do rico, uma heroicização do homem e uma demonização da mulher. Era uma coisa muito doente a sociedade que nós vivíamos. E eu não conseguia entender como é que aquelas pessoas andavam pela rua e faziam um negócio pela rua. E fui tentar descobrir como é que a literatura pode, de alguma maneira, não salvar o mundo, mas salvar um homem ou dois homens, porque são os homens que salvam o mundo. Então eu fiz uma opção difícil. Eu, em vez de tentar vencer na vida, eu preferi não vencer na vida. Não é fácil. Até hoje, aos 73 anos de idade, não é uma coisa fácil. Manaus é uma cidade onde você aprende a falar sozinho. E você não tinha câmeras assim fáceis de você falar e depois se ver. Eu lembro a história de um índio, que ficou o único índio que passava o dia inteiro falando com um espelho para não esquecer a língua. E além disso, nós temos que descobrir também o índio. O amazonense odeia índio. O amazonense odeia floresta. O amazonense se odeia porque é amazonense. Eu acho que é mais um manauara. Não, eu quero esclarecer isso aqui. Quando você fala amazonense, antes disso, o Amazonas começa e termina em Manaus. Manaus é um péssimo exemplo para o resto do estado. Manaus é uma cidade
e foi preparada para ser uma cidade de serviço, para atender o negócio da borracha. Acabou a borracha, a cidade estava tão bem equipada que os sobreviventes da borracha conseguiram viver aqui até os anos 60. Quando instalaram a Zona Franca aqui, no final dos anos 60, em 67, Manaus tinha menos de 300 mil habitantes. Nos anos 72, Manaus tinha 700 mil habitantes, então nós temos 2,5 milhões. Quando o ciclo da borracha acabou, por incompetência amazonense, e desprezo do Brasil, que é outra coisa muito séria, nós vivemos pedindo esmola do governo federal, em vez de criar vergonha e criar a nossa própria economia. E é possível fazer isso, sempre foi possível. Nós ficamos ao Deus dará, como se diz, né? Ao Deus dará, porque se esse acampamento industrial obsoleto da Zona Leste de Manaus fechar as portas, a coisa vai ter que enrolar aqui, porque não são mais 100 mil habitantes que ficaram sem o dinheiro da borracha. Nós somos 2,5 milhões que não tem nem o dinheiro da Zona Franca. Isso não é pensado no Amazonas, não é pensado, desculpa, na universidade. Isso, em Manaus se comercia tudo. Cocaína, motocicleta, mulher, homem, bananas que vêm de Roraima, tambaqui de tanque que vem de Rondônia, menos ideia. Não há um comércio de ideias em Manaus. Manaus é uma ilha dentro de uma ilha. Então, essas foram um desafio. Isso era um desafio que eu esperava encontrar dentro da universidade. Fui encontrar fora da universidade. E graças a um elenco de jovens da minha geração, que me ajudaram bastante nisso, porque me provocavam, né? Ao mesmo tempo que eu enchia o saco deles. Aí eu quero ser poeta, quero ser escritor, e não desembargador e nem governador do Estado. Eu não seria eleito governador do Estado com as ideias que eu tenho, porque eu não quero viver com saudade do tempo da borracha. Saudade é uma invenção portuguesa. E a única palavra que existe no único idioma é saudade. As viúvas portuguesas têm saudade dos maridos que viraram marinheiros para descobrir o Brasil. E hoje, a saudade é portuguesa porque Portugal inventou a globalização e hoje é um pequeno país da Europa. Já foi um quintal. Hoje é um país da Europa. Conseguiu ser admitido na Europa. Quando se dizia Portugal, ninguém lembrava de Europa. E brincava-se, o meu amigo Márcio Souza, chegava em Portugal, chegava em Portugal e dizia assim, eu estou doido para ir para a Europa. Ora, pois, estás na Europa, ainda não. É como quem sai de Manaus. Eu vou para os Estados Unidos. Vai para onde? Eu vou para Miami. Miami não existe. Miami não é os Estados Unidos. Então, essas coisas me provocam até hoje de continuar dentro da opção que eu fiz. Eu não tenho arrependimento nenhum. Tem uma cena daquele filme Gangues de Nova York, em que o pai do Leonardo DiCaprio diz para ele assim, morra sem culpa e sem arrependimento. É uma responsabilidade minha. Aliás, um outro momento que eu me lembro muito dentro da minha família foi quando eu anunciei num almoço de família, disse, olha, eu não vou mais para a faculdade. Aquilo não existe. Você é poeta a partir de agora. Não, eu vou ser poeta, eu vou ser escritor, eu vou ser nada. Né? Eu vou ser nada. Aí o meu pai disse, mas você vai precisar do diploma importante. Claro, o diploma é importante. Até hoje é um negócio, é como uma indulgência antigamente da Igreja Católica. Mas a minha mãe interveio e disse, não, ele quer fazer, não quer fazer direito, então não faz direito, faz errado. O problema é dele, a vida é dele. Foi uma grande lição de vida que eu tive nesse almoço, de renúncia. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela vida dos outros também. Porque se não quiser ser responsável pela vida dos outros, você vai morar numa ilha. E vai acabar sendo responsável por uma opção de coisa. Se você acabar com a comida de lá, com os animais de lá, com os peixes de lá, você morre.
E hoje nós estamos vivendo um momento crítico, absolutamente crítico, que o planeta nunca viveu. O planeta está acabando. A economia criada da globalização está acabando literalmente com o ser humano, com as civilizações. E nós estamos no meio do início do mundo. E nós não temos tido coragem. É isso que nós devemos reconhecer. Não temos tido coragem de enfrentar a nossa problemática de Amazônia. Nós estamos sempre pensando em Brasil. Nós sabemos mais do Brasil do que o Brasil quer saber da Amazônia. Então eu continuo poeta, sem leso, liso, louco. Isso é uma coisa que o Aldir está falando, é impressionante, porque eu vivi nós somos contemporâneos, vivemos na mesma Manaus. Agora, a cidade se degradou tanto com a Zona Franca, e aqui eu quero dizer, não foi culpa dos empresários que vieram para cá, não. Porque eles não vieram aqui para ajudar a cidade nem administrar, eles vieram para ganhar dinheiro. Agora, como o Aldir falou, né, em 1967, Manaus tinha 300 mil habitantes. Em 70, tinha 600 mil. Todas as luzes vermelhas deveriam ter acendido. Mas não. O prefeito era o Paulo Nery, que era uma bela pessoa, mas um imbecil. Né? O Boa Estrela, né? Era o apelido político dele. Sabe o que ele fez? Ele importou rosas da Inglaterra. Plantou nas praças de Manaus, que morreram no dia seguinte, estava todo morto com calor. Esse era o prefeito, ele não sabia nada, ele não era político. Aliás, ele foi professor de direito, professor de medicina, não sei o quê. Todas as aulas dele eram sobre estupro. Ele tinha uma fixação, né, com a violência sexual. Né? Agora, e era um prazer, né? Pois é, nós tínhamos essa cidade, que tinha um outro interessante que nós descobrimos e aproveitamos o que tinha de bom aqui. Primeiro, o ensino. O ensino era de altíssimo nível. O segundo grau aqui, primeiro, pouquíssimos analfabetos. Os maiores, Manaus e o estado do Amazonas, tinha menos analfabetos que São Paulo. Dos anos 60, 50, 60. A estrutura urbana era perfeita, herdada do ciclo da borracha. Né? O único problema que nós tínhamos aqui era a luz elétrica. Eu mesmo, lendo Dostoiévski, me senti em casa, porque o personagem acendia o candeeiro também. Né? Mas o ensino era de alto nível, de tal forma que esses nossos amigos e colegas, as meninas, os nossos colegas, eram leitores. E nós fazíamos a festa das livrarias ali da Henrique Martins. Nós frequentávamos muito a livraria acadêmica, do seu caso, portuguesa, e ele perguntava, olha, está saindo este livro aqui, lhe interessa? A gente olhava, legal. E aí ele mandava buscar 20 exemplares. 19 nossa turma comprava. E o 20º o doutor André Araújo roubava. Que ele era famoso lá. Depois a dona Milburgo ia lá e pagava. Mas era a figura folclórica do doutor André Araújo roubando com aquele paletózinho no livro. E acontecia coisas curiosas. Por exemplo, quando saiu Lolita do Vladimir Nabokov, nós todos queremos ler, e falamos muito, elogiamos muito o seu Carlos. Ele mandou buscar 50 exemplares. Aí vendeu o número que a gente comprava sempre. Né? Resultado, quando a gente entrava, ele reclamava, esta tal de Lolita está me enchendo aqui a livraria, não vem. Falei, a culpa é sua, nós não mandamos o senhor comprar. A outra livraria da Henrique Martins, eram 4 livrarias que tinha lá, mas essas duas eram as melhores. Elas estavam no meio, uma na ponta da quadra, tinha uma farmácia, que não tem nada a ver com essas farmácias hoje, que é mais uma loja de cosméticos, vende até remédio, era manipulado. O doutor está aí. O doutor está aí. E a livraria acadêmica, que era mais adiante, onde tinha a melhor literatura.
Já a outra era especialista em revistas. Tinha metade da loja era fechada por estantes, a parte da revista você não entrava, a porta era fechada, a porta da rua, você entrava pela essa porta e aí tinha tudo menos livro. Tinha pinico de plástico, você batia com a cabeça, essas coisas. E aí você entrava do outro lado, tinha revista do mundo inteiro. Como o ensino era de alto nível, a gente conseguia ler em inglês e francês. E espanhol. Porque nós tínhamos línguas, era inglês, francês, espanhol, grego, clássico e latim. E português. Né? Então ele sabia por que a língua hoje em português, a palavra burro, vem de uma palavra latina, de onde vinha. E então a gente não tinha dinheiro nem para comprar todos os livros, nem para comprar as revistas estrangeiras. Então a gente se dividia. Dizia, Renan, professor Renan Freitas Pinto, Renan, compra o Caí do Cinema que eu vou comprar o Paris Match, ou a edição de domingo do New York Times. E a gente lia esse jornal, além de ler o Jornal do Comércio ou o jornal. Porque a crítica era o terceiro jornal. Bem vagabundo, e continuou. Hoje a crítica não tem uma copidética, não tem revisão. Você lê uma matéria sobre crime, você não sabe quem morreu, quem matou, se o assassino que morreu está vivo, você não sabe nada. Muita ambiguidade nas construções dela. A crítica virou um jornal acrítico. Por exemplo, eu não sabia nada de Amazônia, não sabia nada de Amazônia, porque a gente lia literatura internacional, literatura brasileira também. Mas na Amazônia, eu não sei, uma vez eu fui obrigado, na minha turma do Dom Bosco, eu estudei no Dom Bosco, a maioria dos meus colegas estudaram no colégio, no ginásio amazonense. O pai de um colega nosso, que era comerciante lá em Manacapuru, alugou uma casa para nos hospedar lá. Eu não queria ir, mas pressão social, acabei indo para lá. No segundo dia, eu tinha levado 3 livros, já tinha lido todos os livros, não tinha biblioteca. Aí disse, não, o padre tem. Ele tinha, mas só missal, eu não tinha interesse. Até porque eu nem sou cristão, nem era na época, não sou hoje. Então, o que aconteceu? Eu digo, senhor, eu vou ficar o mês todo aqui. Sexta-feira vai estrear no Cine Odeon um filme, Ascensor para o Cadafalso, com a Jane Morro, e eu vou perder. Aí eu comecei a entrar em desespero. Aí eu tinha o quê? 13, 14 anos. Aí fui lá, naquela época não tinha nem estrada e nem linhas diretas de Manacapuru para Manaus. Os donos dos barcos transportavam coisa e você tinha que ser amigo do cara, ele não vendia passagem. Aí eu fui lá para o Trapiche, eu quero ir para Manaus, Pichote, né? Eu era magrinho. Aí com 2 segundos o pai do meu colega soube e foi lá, o que é que está acontecendo? Eu disse, não, é que eu quero voltar, mas então ele está maltratando. Eu disse, não, está ótimo, a gente joga bola de manhã, toma banho, mas eu quero voltar para Manaus. E aí ele disse, não, fique mais, eu comecei a chorar. Aí ele não transformou e pagou a minha passagem. Meu amigo, quando eu saí de lá, era mais 11 da noite, era longe, né? Ele desce o Rio Amazonas, sobe o Rio Negro. Quando eu entrei no Rio Negro, que eu vi Manaus, as luzes, assim, a civilização, estou chegando na civilização. Que beleza, Manaus aí. Cheguei 6 horas da manhã, bati na porta de casa, minha mãe abriu, olhou e disse, demorou, hein? Eu tinha certeza que eu não ia ficar o mês todo. Eu estava esperando. Né? Sexta-feira eu estava lá no Cine Odeon para assistir Ascensor para o Cadafalso do Luiz Mauro. Porque nós tínhamos cinema aqui que passava o mundo inteiro, até filme americano passava. Nós vimos filme português, filme argentino, mexicano, hindu, japonês, chinês, tcheco, polonês, russo, italiano, francês e americano. A gente tinha contato, era grande janela para o mundo para a gente. Era o cinema. Né? Tanto que o meu primeiro trabalho profissional com carteira assinada foi ser crítico de cinema do jornal Trabalhista.
O jornal foi empastelado durante a ditadura. Depois eu fui do jornal. Até quem era o meu chefe lá, que eu pagava, era o Felipe Dal, né? Conhecia ele nessa época. Depois eu queria ir embora daqui. E aí trabalhei 2 anos, porque o meu pai era operário gráfico, porque ele não ia poder pagar uma passagem e sustentar um filho lá em São Paulo. Na verdade, eu queria ir para a Universidade de Brasília, que nesse momento era considerada uma das maiores universidades do mundo. A Universidade do Darcy Ribeiro, super avançada. Tá? E aí eu trabalhei 2 anos em tudo, fui garçom, não sei o quê, tudo que podia. Um dia o doutor Djalma descobriu, sempre foram muito amigos do papai, sempre foram amigos. Aí chegou, falou para o meu pai, ô Jamaci, teu filho, eu vi, está servindo um bar ali da Getúlio Vargas. Aí disse, ele está levantando uma grana que ele quer viajar, não tem? Me arranjou um emprego com Arthur Reis, aquelas edições do governo do Estado do Amazonas, que mais de 500 livros a gente editou em 2 anos. Nos 60, né? Nos anos 60, 64, 65. Aí eu trabalhei lá, juntei um bom dinheiro. Né? Quando foi em 67, em 66, aliás, eu decidi ir embora, mas aí eu fui servir o Exército. Só que como eu estava no último ano, no ginásio do científico, eles disseram, você agora vai fazer o CPUR, está começando o CPUR. Aí eu falei, não dá para não, você vai ter que servir o CPUR. Só que tinha 40 vagas, só tinha mais de 200 candidatos. Além do mais, o teste físico, um aleijado, paraplégico, faria melhor do que eu. Porque de propósito eu caía lá, não conseguia subir na corda. Então. Mas não adiantou, eles me puseram. Aí quando eu fui sentar a praça mesmo, como disse, no ano seguinte, tinha muito mais gente querendo, eram 40 vagas, tinha uns 200 candidatos. Aí o milico me perguntou, capitão, você quer servir o Exército? E aí eu fiquei pensando, vou dizer que eu sou antimilitarista, que eu não quero, mas não falei essa besteira. Antes que eu falasse besteira, ele disse, vai estudar, vai embora. Aí me liberou. Comigo foi ótimo, eu fui lá me apresentar, 18 anos, para ser engajado, sei lá, fazer os exames, né? Uma indecência os exames, coisa grosseira, terrível. Agora, o sargento olhou para mim e disse, o que você está fazendo aqui? Você está cumprindo a minha obrigação cívica de me apresentar para o Exército. Ele olhou para mim e disse, qualquer baioneta do Exército pesa mais do que você. Assim, para não te humilhar como incapaz, né, de servir, eu vou te contar no excesso de contingente. Que eu entrei também. Aí eu saí orgulhosamente no excesso de contingente, não servia a pátria. Não sei. Agora, esse período já era ditadura, 64, 65. Quando eu cheguei em Brasília, primeiro eu fiz vestibular da UFAM, que era a Fundação Unifuá, e aí eu fiz filosofia. Né? Eu e a sobrinha do Cláudio Santoro, do maestro, passamos em primeiro lugar, os dois, empatamos. O professor tinha o Joseph Dorda, que era excelente professor de filosofia. Ele tinha vindo para ser padre salesiano, um amazonense ganhou o alemãozinho, né? E aí ele ficou um tempo aqui dando aula. Excelente, uma formação, né? Fantástica. E tinha o famoso cônego Walter Nogueira, que você já deve ter ouvido falar. Ele que fundou a faculdade de filosofia e a faculdade de letras para as moças esperarem o casamento. Ele mesmo falou isso. E ele também é o fundador da pastoral erótica. Porque ele era pároco lá da matriz e ele tinha as vitaminas A, B, C, D, né? A Áurea, a Bruna, a Célia, que ele recebia. Essas eram as figuras de Manaus. E aí eu fui para Brasília, fiquei 2 meses lá. Brasília não tinha vestibular, você entrava direto, só fazia um exame de suficiência, né? Se você tivesse algum defeito, eles te mandavam. É ruim de português, vai estudar português. É ruim de matemática. Passei direto e já fui assistir aula. Meu professor era de antropologia,
que era a área que eu queria, era o professor Eduardo Galvão, dos maiores antropólogos. Foi um dos antropólogos que trabalhou com Charles Wegner aqui durante o esforço de guerra da Batalha da Borracha, e foi professor no mês de outubro. Os milicos resolveram, primeiro, eles invadiam, a polícia militar de Minas invadia e saqueava a biblioteca. Aí na semana seguinte era a Polícia Militar de Goiás que invadia e fazia alguma desgraça. A Astrid Cabral foi professora na primeira turma, né? Quem? A Astrid Cabral, da UNB. Ela foi professora. Eu acho que sim. Na primeira turma, tá na biografia dela lá. É verdade. Mas eu não conhecia ela lá, conhecia depois. E aí, um dia eu estou chegando lá, polícia, exército cercado lá, mandando a gente voltar. A gente descia do ônibus e disse, pode voltar. Não tem mais faculdade. E eu tinha feito fiz umas matérias da Embaixada da Polônia, que naquele ano a Varsóvia fazia 1000 anos, e eles estavam oferecendo bolsas para jovens de toda a América Latina. Aí eu prestei para cinema, eles iam fazer cinema na Polônia, em Lodz, onde todos aqueles filmes que a gente viu aqui eram feitos. Era um grande estúdio, ainda hoje esse estúdio é enorme, várias superproduções são rodadas lá na Polônia, nessa cidade. Aí eu fui toda feliz falar com o meu professor lá, com o Eduardo Galvão. Eu falei, tudo bem, eu já vou para Varsóvia. Ele falou, você não deve ir não. Eu falei, mas por que não, professor? Porque você está na graduação. Se você for, você não volta mais, por 2 motivos. Primeiro, não se sabe quando essa ditadura vai cair aqui. E segundo lugar, você vai virar polonês. Então você não vai não. Eu falei, eu vou. Briguei com ele. Como? Aí ele sabia que, ele é amigo do doutor Djalma, sabia que o doutor Djalma era amigo do meu pai. Ligou para o doutor Djalma e falou, olha, o Márcio vai cometer uma doidice, ele vai embora mesmo para a Polônia, ele vai sumir, ele não vai voltar mais. Aí à noite meu pai liga, manda um recado, porque eu não tinha telefone, que eu fosse a telefone, que queria falar comigo. Aí ele me disse, olha, eu estou te ligando para você deixar essa doidice da Polônia. Vai amanhã, pede desculpa do professor Galvão, vai amanhã tomar um café da manhã com ele lá na casa dele, que ele quer conversar contigo. Lá eu fui. Como eu gostava muito do professor Galvão, pedi desculpa do meu destempero e tal. Aí ele me disse, olha, Márcio, você tem que estudar aqui no Brasil. E eu queria te propor que hoje, acabado Brasília, só tem a Universidade de São Paulo. E a semana que vem encerra as inscrições para o vestibular. Lá tem vestibular. Pega um ônibus, você tem dinheiro para o ônibus? Eu tenho. Pegue o ônibus, me ensinou onde era e tal. E eu ainda tinha um pouco do dinheiro que eu tinha levantado aqui. Me mandei para São Paulo, no ônibus. Cheguei lá, vi que a estação rodoviária não era longe da faculdade, da Rua Maria Antônia. Aí fui caminhando lá com aquela fila. Tá? E aí o estudante que estava na minha frente virou para mim e disse, que cursinho você fez? Não tinha cursinho aqui em Manaus, eu não tinha a menor ideia. Eu falei, como? Você não fez cursinho? Eu falei, não, então você não vai passar. Fiquei intrigado, fui ver o que era o cursinho. Entrei lá, pedi para olhar uma aula, eu disse, esses estudistas estão doidos, porque eu já dei isso tudo lá no Colégio Dom Bosco, eles estavam estudando o livro do Celso Furtado sobre economia. E a gente tinha dado isso lá no Colégio Dom Bosco. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou aproveitar esse período que eu estou aqui em São Paulo, que eu não sei se vou passar nesse vestibular, eu vou a tudo quanto é museu, teatro, tudo que der para me assistir. E foi o que eu fiz. Estavam lá os filhos do doutor Djalma, o Walter e o Djalma. Bom, eram 30 vagas, não era loteria, não era Mega Sena, como é agora, você lista ali, era oral escrito. Aí eu prestamos o vestibular, o Djalma tirou em 2º lugar e eu tirei em 6º lugar.
E de fato foi um grande momento na minha vida, e para minha vergonha, os professores me perguntavam sobre a Amazônia, eu não tinha a menor ideia. Que professores? O Egon Schaden, né? O Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, a professora Maria Alice Forac, o professor Gioconda. Gente de primeira ali, e apaixonados pelo Cuba. Só que a ditadura queimou a nossa empresa, foi lá e tocou fogo. Nós fomos transferidos para o campus. No último ano, no quarto ano, eu ia lá para o campus e toda noite o ônibus da universidade saía e deixava no ponto do Butantã para a gente pegar os ônibus de fora do campus. Quando a gente descia, o exército estava lá. Obrigava a gente a deitar de preferência na lama e pegava os nossos carteiras de identidade e toda noite eles levavam colegas nossos que a gente não sabia. Aí começou a ficar difícil, a gente era militante também, já tinha sido preso, né? Aí eu acabei não indo fazer a graduação. Fiz todo o curso, o segundo grau, total, a licenciatura, tudo. Fiz as provas, só que eu não fui buscar, porque você tem que ir no gabinete do diretor. Na USP era assim, não tinha aquela festa aquela beca ridícula, mal feita aqui, né? De cetim vagabundo, né? Não é nem um tecido. Aquele chapéu não ridículo. Aí você tinha que ir lá. Nesse ano ninguém se graduou. Qual era o curso? Ciências Sociais. Ciências Sociais. Começaste filosofia na UNB, foi isso? Não, eu fazia sociologia. Sociologia. Então. Aqui que eu fiz filosofia. Sim. Aí eu não fui. Começou a perseguição, acabei preso. O doicode, eu passei pela trituradora deles, me quebraram todos os dentes daqui da frente. Mas não fui para o exílio, eu não fui feito. Meu primo foi para o exílio, trocado pelo cônsul da Holanda, o Zé Bentes, e endoidou na Suécia. Ficou catatônico, foi carregado para o avião, minha tia foi buscar e tal. Eu nem sei do paradeiro dele, meus filhos morreram, perdi o contato. E fiquei em São Paulo até que a vida ficou difícil, porque eu arranjava um emprego. Aí o SNI ia lá e disse, esse cara não pode, tem que demitir. Tempos sombrios, né? E tem muita gente agora advogando na volta de... não sabe. Porque nasceu É má fé isso, calhordice. Bom, chego aqui em Manaus, fui trabalhar clandestino numa empresa do Joaquim Marinho, do Beirão de Alcaciano, que era uma empresa de propaganda. Eu não era, eu ganhava por fora, fazia o trabalho lá. Se vinha a fiscalização, tinha que me esconder. Né? Agora, o que eu queria fazer era cinema. Eu queria fazer, porque cinema, nessa época, tinha o charme dos poetas na época da abolição. Quem ser cineasta do cinema novo, Galber Rocha, Nelson Pereira dos Santos. E aí cheguei aqui, fiz uma longa-metragem que o Luiz de Miranda Correia produziu, A Selva. Cheguei à conclusão que o que eu gostava mesmo era de escrever, o roteiro, escrever. Nesse período da Selva eu fui fazer o teste, que estava lá no Teatro Experimental do Sesc, que já tinha sido criado. Trabalhamos juntos, fizemos o 10 anos, né? E comecei a escrever um romance baseado, eu tinha feito uma peça chamada As Folias do Látex, que contava a história, né, do ciclo da borracha. Aí eu falei assim, vou escrever um romance. E comecei a escrever o Galvez, publiquei uma coletânea de críticas de cinema, que é o Mostrador de Sombras, que é o primeiro livro, e eram 1000 exemplares da União Brasileira de Escritores, seção do Amazonas. O escritor Francisco Vasconcelos, que foi o padrinho, resolveu que achava importante publicar. Só que era tudo amador. O livro saiu e levaram para casa dos meus pais, eu morava com meus pais. E encheu de caixa de livro a sala de visita da minha mãe.
Isso me deu um trauma, porque eu chegava na rua, encontrava o Aldir, pega, você já me deu 10 livros, eu não quero mais, os amigos do querido. Você descobre que não tem 1000 amigos, né? Ao contrário, você estava espantando seus amigos com aquilo. E a minha mãe cobrando, quando é que você vai tirar essas caixas daqui? Né? Tanto que quando eu terminei o Galvez, eu não falei para ninguém. Eu estava pensando em ir ao Rio de Janeiro porque eu queria sair pela civilização brasileira. Até que não era nada modesto, né? E aí, mas o Nivaldo, eu dei para o Nivaldo ler, Nivaldo Santiago, e ele adorou e pegou o Boquerroto e comprou para o Maninho, que era secretário de Cultura. E acabou nós lançamos junto, né? O Wilson fez Malária, outra canção Maligna, e eu Galvez, a gente lançou no mesmo dia. Uma edição pequena de bolso, papel jornal. Muito bacana, né? Com a capa do Zeca Nazaré. E outros tinham o Tufi, a história do tio dele, o Arthur Ingrácio, né? O Bacelar, tinham vários autores que ele lançou, eles são baratíssimos. E eu só disse, eu não quero nenhum exemplar lá em casa. Mas por que eu vou te mandar um livro teu? Não, não quero. Aí passado um mês ele me chamou lá. Ele disse, olha, mas já esgotou, estão pedindo, tal, eu quero tua autorização para fazer mais 1000. Eu falei, não posso dar não. Tem 6 editores querendo lá do Sul, eu estou indo para lá para negociar. E acabei saindo pela civilização brasileira. Lá. O Galvez, essa edição da civilização vendeu 40 mil exemplares. E já tinha saído antes a primeira edição internacional, que era a edição portuguesa. E eu volto do Rio, do lançamento, que quando eu fui publicar esse livro, que eu escrevi, eu vou tentar ser um profissional. Eu ser escritor profissional, eu quero fazer isso e ganhar meu dinheiro com isso. Se não der, eu vou fazer outra coisa. Vou ser estivador, qualquer coisa assim, mas eu quero tentar. Então eu fiquei entusiasmado, porque vendeu logo 40 mil, já ficou uns 2 anos na lista dos mais vendidos da Veja, do Jornal do Brasil, do Globo, né? E aí um dia eu recebo uma ligação aqui em Manaus, eu vou lá com a minha esposa ali no Parque 10, de uma casa lá. E o cara falando português bem carregado, americano, dizendo que ele queria ser meu agente literário. E eu pensei que era gozação. Aí brinquei com ele e tal, e ele percebeu. Ele disse, não, eu quero ser. Liga pro Inácio Ela Brandão, pro Antônio Torres, pro Antônio Calado, que eu sou agente deles. Aí eu liguei para esses escritores, ele me deu o telefone e confirmaram. Eu disse, ok. Ele traduziu, talvez, para o inglês, e no ano seguinte, em setembro do ano seguinte, 67, ele me ligou, olha, vai sair o livro aqui e os editores vão te mandar buscar ele de Manaus. E de fato me mandaram passagem, tudo pago. Cheguei lá em Nova York, o Tom, meu agente, estava lá no aeroporto, disse, olha, hoje você chegou, o teu livro sai uma resenha fantástica na revista New Yorker. É a primeira vez que eles editam uma resenha sobre um livro de bolso, eles só põem capa dura. Abriram essa exceção. E aí, eu disse, mas o que é que você... Aí ele disse, e aí, o que é que você acha? Eu disse, o Paulo Francis deve estar morrendo de raiva. Aí ele disse, não, eu nem sabia que era Paulo Francis. Eu disse, não, hoje você, só em Manhattan você vendeu 5 mil exemplares. E ele foi me contando uma história curiosa. Ele disse, olha, quando ficou marcada a sua viagem, a editora, tá, ela reservou um quarto no hotel no Soho da Igreja Católica. Dizem que é muito bom o hotel. Eu não fui ver, porque não deu tempo. Mas é um hotel que os missionários católicos que estão na África, na Amazônia e tal, pegam alguma doença tropical, vêm se cuidar aqui só de
Eles acharam que eu tinha alguma doença tropical. Me puseram lá. Aí o livro vendeu 10 mil exemplares. Aí disse, o cara deu isso. É melhor a gente pôr na Rua 46, no hotel lá, que é a rua brasileira, então ele vai estar lá as aeromoças da Vale e tal. Esse hotel está lá até hoje. Tem uma imensa foto do Pelé, na Rua 46, que é o Pequeno Brasil, né? Mas eu não cheguei a ir para lá, porque aí vendeu 30 mil. Aí disse, vamos pôr no Waldorf Astoria, que é um 5 estrelas, né? Antigo e tal, onde tem o Carnaval brasileiro. Aí venderam 100 mil. E aí disse, agora a gente tem que mandar no hotel mesmo. Puseram no Century Paramount, que fica no Central Park Sul. O homem é bom, vamos colocar no... Tudo pago. Agora, meu amigo, as gorjetas que eu tive que dar. Claro que no terceiro dia eu fui à falência. Aí eu disse para o meu editor, olha, se você não me der um adiantamento aí, eu vou pedir esmola na porta do hotel. Aí ele riu, ele pegou, me deu o dinheiro. Não, porque abriu o elevador, você dá $5 para o ascensorista, senão ele não fechava a porta. E quando você chegava, quando ele chegava, mais $5 para descer. No café da manhã, 10% do café da manhã. Imagina quanto era esse café da manhã nesse hotel. E eu tinha que deixar a grana lá, senão eles colocavam algum veneno no dia seguinte ou um purgante. E foi divertido. E agora, eles não têm esse negócio de autógrafo, que a gente tem que ir com discurso e tal. Tá? Foi bacana porque eu tive muitos convites de escolas, no Brooklyn, em Nova York mesmo, na Columbia University, na Universidade de Nova York, e percebi, eu não entendia por que os americanos tinham gostado. Porque eles não tiveram modernismo, né? Tem John do Espaço, que é considerado literatura de vanguarda, e o modernismo lá é o realismo nordestino, a Graciliano seria o modernista. A Catherine Porter, por exemplo. Pele Hosper Ryder é uma autora realista, como os nordestinos, né? Aí eu fui entender, primeiro, pela galhofa que o Galvez tem em cima da cultura europeia. E eles ficaram surpresos com isso, que é do nosso modernismo, e não do hispano-americano. Né? Guantanamera é um poema modernista para os hispano-americanos. Né? Então, e eles queriam saber muito sobre a Amazônia. É certo que eu já sabia um pouco, já tinha morado aqui, estudado, viajado pela região. E essa editora, ela publicou 4 romances meus, até ir à falência, com a crise do petróleo em 78. Quebrou a minha editora espanhola também, que tinha editado o Médio Maria lá na Espanha. Foi muito bom. Bom, a minha computação hoje eu tenho vários romances meus. Claro, a ponta de lança é o Galvez. Né? Eu tenho tradução em 25 línguas e 50 países. E saindo, agora mesmo, saiu uma edição do Galvez em paquistanês, não recebi ainda o livro. E ano passado saiu em turco, na Turquia. Efendi Amazônia, Efendi imperador, né, da Amazônia, que é o tipo. Não fui lá na Turquia para o lançamento. Na Grécia eu tinha 2 editoras, um vagabundo que não pagava, e bem que o Jorge Amado me disse, não dá para esse cara que ele não paga. Mas eu queria que saísse grego clássico, né? Aí depois meu agente foi lá e tirou dele e pôs de uma outra editora. E eles são, o trabalho literário é complicado isso. Você, aqui, por exemplo, a maioria exceto os poetas, que tiveram um momento aí de profissionalismo, a gente teve aqui com a Valer, né, que prestava contas, né, saía, pedia, procurava vender e tal. Você não tem isso, a maioria dos intelectuais são professores. Os professores já ganham o salário, eles não sabem o que é vender
né? O que é, eles não têm ideia do que é ser um profissional da vez. Agora você imagina você trabalhar com poesia, que como tem 999 poetas em cada esquina de Manaus. Porque poesia o pessoal acha, você bota 3 palavras em cada linha, em vez de fazer a linha cheia, né? Dá menos trabalho. E depois tem aquela coisa idiota, que é o sentimento de fazer poesia. O sentimento não faz nada, o sentimento faz tragédia, é ciúme, é assassinato, é feminicídio, é cérebro. Você trabalha com o cérebro, literatura é cérebro. Isso vem do coração. O coração é um órgão propulsor, como dizia o Noel Rosa, né, que era estudante de medicina antes de ser sambista. E coração dá infarto, não dá E inspiração. dá infarto, não dá inspiração. E depois o coração é um músculo, o músculo não sente dor, não sente nada. Então, o meu coração. Então tem essa coisa desse romantismo já muito diluído, de que você. A inspiração. Não tem inspiração. Penso que a poesia é o sentimento, não o trabalho não, com a ela linguagem. nasce como uma abóbora, um girimum ali na esquina, que nasce em qualquer lugar, girimum, nasce até no asfalto. E aí eu estou inspirado. Não tem inspiração, cara. Que loucura é essa de inspiração? Olha, a melhor definição de fazer poesia aqui é dada pela Aldise Malara, que é uma das obras-primas da literatura brasileira, que diz o seguinte: a poesia aqui, meu filho, é uma doença tropical. Então todo mundo é poeta. Não é depressão. As pessoas estão deprimidas e começam a se suicidar, não tem coragem de se matar, aí começam a fazer poesia. Não existe isso. Eu, para fazer um poema, eu leio mais antropologia, sociologia, ciência política, do que poesia. Acho que isso é comum. Eu, por exemplo, eu leio muito pouco romance contemporâneo brasileiro, que eu acho horroroso. E hoje nem se está fazendo mais poesia. Não se lê, não se compra e não se está fazendo poesia. Tem o escritor gaúcho Daniel Galera, que até escreve legal. Mas o cara escreve lavanderia doméstica. Tem um que é a briga entre ele e uma ex-namorada por causa do cachorro. Daniel Galera gaúcho, né? Gaúcho. Ele escreve legal, mas é um saco. Eu não estou interessado na briga dele com o cachorro. Tá? Que quer ficar com o cachorro, que quer ficar com o cachorro. Eu participei de uma daquelas viradas culturais de São Paulo, quando tinha lá, e na livraria, onde eu sempre lanço meu livro lá, que é a Livraria da Vila, que é um livreiro que entende, sabe como é promover um livro e tal. E aí eu cheguei com um amigo meu, que é agora já está aposentado, ele era crítico de teatro da Folha de São Paulo, o Jefferson Del Rio, nosso amigo, né? Aí chegou mais cedo, tinha umas 4 garotas poetas falando, ótimas, mas elas eram tão pessimistas, todas de preto, ali poesia pessimista, que o meu amigo virou para mim: Márcio, assim que elas saírem, elas vão se suicidar aí na calçada, no mínimo, né? De tão pessimista que era. Aí saíram, elas foram, mas tinham qualidade, né? Era poesia, o que elas diziam, saíram. No entendimento de vocês, qual é o papel do escritor hoje? Né? O escritor tem alguma importância? Contar a história. Contar uma história bem contada e ganhar o leitor. Não, e você é o seguinte, toda arte é um ponto de vista. Quando você está, se o seu ponto de vista é a briga com a namorada por causa de um cachorro, esse é o seu mundo. Quer dizer, isso, sim, o cara pode até fazer um grande romance, uma grande novela, um grande conto desse. Especialmente no Rio Grande do Sul, que tinha escritores fabulosos. O Veríssimo, o Érico Veríssimo, Sclia. Moacir Sclia, meu grande amigo, Pedro para mim. Agora, é um ponto de vista, é o seguinte, e ponto de vista é a sua participação na vida. Eu ainda percebo aquela concepção grega de cidadão, é o cara que é um político da cidade. Quando você nasce, você já é um ser político. Você já é um ser político.
A linguagem é um produto social. Não adianta você querer dizer, eu sou apolítico, a minha visão é... Não tem nada, você é aquilo que você vive na sua vida. Né? E é uma escolha. Mas incrível disso. E o artista tem que fazer o seguinte. O problema do artista é como dizer o quê? Sim. Se você não tem o que dizer, não tem como. Depois assume uma mesa três rapazes, bem jovens. Um ainda ia escrever um livro. Nenhum dos três tinha publicado. E aí ele está falando que as ideias que ele queria escrever, então tem uma node num negócio assim. O segundo, ele foi apresentado como um escritor de vanguarda. Sabe o que ele fazia? Trocadilho. Frases de trocadilho que chama calembour, que era uma moda do começo do século, no fim do século XIX. Isso. Lá em Belém tinha escritores. Tinha um poeta paranaense que fazia, nem lembro o nome dele agora. Ele tem um calembour famoso que chama Au Parapluie. E isso ele fazia. Aí eu disse, escuta, amigo, você está meio atrasado, isso aí é calembour. Né? E ele ficou todo desconcertado, ele tinha publicado um livro por conta dele, também de trocadilhos. Pá, que é isso? Né? E o outro era um mineiro, lá de uma cidadezinha, que se descobriu que era homossexual, era reprimido lá, aí veio para São Paulo, se encontrou, e agora ele estava escrevendo as aventuras dele como homossexual, mas não tinha editor ainda não. E eu me lembrei muito dos guetos criados pelos americanos. Por exemplo, você entra numa livraria lá nos Estados Unidos, você não tem literatura do sul dos Estados Unidos, não tem literatura inglesa, lançamentos da literatura francesa. Não, você tem a mesa queer, que é uma palavra que define esses padrões sexuais, né, modernos, digamos assim. Então você olha Alice crescendo lésbica em Teherã. Bom, isso deve ser uma tragédia, né? Porque tem que fugir de Teherã. Né? E era esse tipo de assunto. E quando eu fui dar aula em Stanford, me cederam uma sala de uma professora que era professora de queer. Eu precisava ver a biblioteca dela. E era uma coisa assim inacreditável, essa história do gueto. Porque isso é uma literatura de gueto, que é a tradição nos Estados Unidos, o gueto. Eu tinha um escritor também, do Afeganistão, que fez uma operação de transformação de sexo, né, para virar mulher. 5 meses depois ele estava em pânico, porque a pior coisa do mundo, ele disse que a pior coisa do mundo é ser uma mulher no Afeganistão. É aquele carré de Hossein, né? A pior coisa do mundo é ser uma mulher. Isso não é fácil nos outros lugares. É difícil você viver e morar em Manaus. Porque não tem esse senso de respeito profissional pelo artista. Não por nada, mas Manaus é uma cidade que o problema dela é a questão do profissional. Em Manaus, puta goza, cafetões se apaixonam, traficantes se drogam, e homossexual casa para manter as aparências com 3 filhos. Isso não é profissionalismo. Não se assume nada aqui. É de um amadorismo, a mentalidade extrativista que perdeu uma oportunidade incrível. Por exemplo, que o café, que era uma monocultura no Rio, São Paulo, eles conseguiram, a burguesia cafeeira, conseguiu diversificar a produção e criou um centro industrial no sul e sudeste do país. Nós não fizemos nada com o dinheiro da borracha. E no dia que os ingleses roubaram, não roubaram nada. Não havia nem esse tipo de pirataria nessa época. Esse inglês que levou as 700 mil, não sei quantas mil, ele foi recepcionado, teve um de jantar em Belém e despedida dele. Não tem roubo nenhum, não. Disse que até ele comprava sementes
de seringueiros, de seringaria. Ora, lá na floresta, Deus criou isso para nós, está aí. Só que Deus é brasileiro, mas mora em Miami. Esse é o problema de você se encarar como profissional. Até hoje, politicamente, por exemplo, nós não temos uma voz nacional. A Amazônia não tem uma voz nacional. É metade do país. Isso não sabe nada. Isso é ignorante. São Paulo teve tanta coisa na nossa região, porque toda a história da cabanagem, o massacre do Grão-Pará, foi feito pelo Regente Feijó. Ele que promoveu. E um pouco das melhores que ocorreram foi quando o Pedro II assumiu o poder. O Dom Pedro criou um sistema de escola junto com a Princesa Isabel, que inclusive meninas podiam estudar. Aqui a experiência foi toda cidade que tivesse mais de 10 mil habitantes tinha que ter uma escola de primeiro grau, que seria primeiro grau hoje. Pra você ter uma ideia, óbvios, 2 meninos foram para essa escola, senão eles teriam sido analfabetos. E eles viraram nada mais nada menos que o José Veríssimo e o Inglês de Souza, fundadores da Academia Brasileira de Letras. Né? E o Ferreira Aranha ele estudou as primeiras letras aqui em Manaus e foi para Belém, onde tinha ensino superior. Não tinha no Brasil, mas no Grão-Pará tinha. Tinha pós-graduação e doutorado em filosofia em Belém, capital do Grão-Pará. Enquanto que o Brasil só foi ter universidade nos anos 30, nos anos 40, para dar honoris causa para um potentado estrangeiro, para um americano. Ou seja, aqui a destruição, eu tenho um texto que eu fiz chamado Reescrevendo e o Vento Levou. Eu tenho um texto que se chama Reescrevendo e o Vento Levou, que eu comparo a situação do conflito do norte com o sul, o norte adiantado, industrial dos Estados Unidos democráticos, e o sul escravagista, com o Império do Brasil atrasado, escravagista, e o Grão-Pará republicano e capitalista. Só que lá o norte ganhou, o sul perdeu. Aqui reescreveram, é por isso que eu digo, cada país tem o Rio Vento Levou que merece. Né? Porque imagina os Estados Unidos se o Sul tivesse vencido. Sim. Seria um bananão do tamanho do Brasil. Sim. Né? Aqui foi o que aconteceu. Né? O Grão-Pará tinha indústria, a economia aqui era baseada na indústria naval, né, no Grão-Pará. A meados do século XVIII, a maioria dos navios mercantes portugueses que singravam o mundo eram fabricados no Grão-Pará. A borracha não era vendida como matéria-prima, não. Tinha a indústria que fabricava coisas de borracha e exportava. Tem revistas europeias que vendiam esses produtos. Instrumentos cirúrgicos, galochas, uma série de produtos. Veio um viajante francês, já no começo do século XIX, a Belém, e ficou impressionado, porque todo mundo andava calçado na rua. Eu não sei se vocês chegaram a pegar esses sapatos de Cernambi que vendiam no Mercadão. Eu conheci. A gente usava até em casa. Porque na Europa só os ricos tinham sapato de couro. O Napoleão Bonaparte tem uma passagem na vida dele que ele tinha, o sapato era de couro e o cano da bota dele era de papelão. Ele estava indo visitar a Josefina, que ele namorava com ela, passou uma carruagem e jogou lama que dissolveu o cano da bota, ele teve que voltar para casa. O Napoleão Bonaparte, que era oficial do exército, era cabo nessa época. Então a maioria do povo usava trapo enrolado durante o inverno para não congelar os dedos. Não tinha sapato. E aí ele chega e diz: Belém é uma revelação, esse francês, Jean de Bonnefoy. Todos estão calçados aqui, como isso é possível? O avanço
a luta pelo republicanismo, quando o Dom João VI saiu, se escapedeu lá de Lisboa, foi parar no Rio de Janeiro, o pessoal do Grão-Pará, e nós aqui não éramos amazônidas ou paraenses, éramos portugueses americanos. Se alguém chegasse aqui em Manaus, digamos, em 1820, e falasse, aqui, vocês são amazonenses, ninguém sabia o que era Amazonas. Aqui nós éramos portugueses americanos. Vizinho do Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é outro país. Era outro país. Vizinho. E, aliás, continua sendo. Né? E aí, por exemplo, tinha mulher no Brasil e na América Latina, no quarto. Só saía domingo, 3 passos atrás do marido para ir na missa. Não podia estudar. No Grão-Pará tinha a Sociedade das Novas Amazonas, porque as mulheres podiam estudar. E elas tinham uma sociedade secreta. Até hoje eu não vi nenhuma feminista da Universidade do Pará ou do Amazonas fazer uma tese sobre essa. Todo o arquivo dela está lá. A casa onde funcionou ainda está de pé lá. E elas tiveram uma participação imensa durante a cabanagem. Conversa muito boa aqui com o Márcio Souza, com o Aldísio Filgueiras, né? É uma pena que a gente, para fazer um trabalho como esse assim, a gente precisa ficar remindo o tempo, contando as horas, os minutos, mas a conversa aqui tem sido muito enriquecedora. Temos que parar aqui, infelizmente, mas aí agradecemos ao Aldísio, agradecemos ao Márcio Souza. Uma palavra final vocês gostariam de dar, assim, fechando essa nossa conversa, por exemplo, em poucas palavras mesmo, assim, sobre como é que vocês veem a conjuntura do Brasil atual, o olhar do escritor sobre esse Brasil? O Brasil está um desastre. Um desastre. Eu me lembro uma piada que falava do general Costa Silva, que ele dizia assim: brasileiros, o Brasil está à beira do abismo, vamos dar um passo à frente. Nós estamos exatamente no momento de que tem um presidente que é louco, completamente descerebrado, que acorda, é um encrenqueiro de condomínio. Ele acorda de manhã, põe uma sunga e vai para a beira da piscina azarar os condôminos. E ele está nessa situação. Estamos à beira do abismo. A salvação é dar um passo à frente. É essa situação que nós estamos hoje. Nós temos 2 vírus terríveis no Brasil hoje, o bolsonavírus e o coronavírus. Eu não sei qual é o mais perigoso, mas são 2 perigos que nós temos que enfrentar. E só pelo conhecimento, só pela dedicação e pelo desejo de estar vivo, de respeito à humanidade, nós temos que enfrentar isso de uma maneira muito corajosa, sem utopia, sem desespero também, principalmente sem desespero, sem pânico. Vamos encarar esse momento e vamos vencer esse momento, mais esse momento horroroso que o Brasil está vivendo. Porque eu acredito que hoje nem exista um povo brasileiro. Nós precisamos construir o povo brasileiro. Isso é importante. E a Amazônia é importantíssima nesse aspecto. Amazonenses, manauaras, paraenses, esse pessoal precisa meter na cabeça que essa coisa de pátria amada Brasil não existe. É uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto. Nós precisamos inventar o Brasil, não é reinventar. Nós precisamos inventar o Brasil. E nós estamos começando um milênio, não? Eu acho que já é tempo de começar a fazer esse trabalho. Nada de resgate. Não vamos resgatar coisa nenhuma. Como dizia o Brecht, eu aproveitei para uma peça do Márcio, um frevo que eu fiz, não adianta partir das coisas boas de outrora. Será que elas foram boas mesmo? Vamos partir das coisas novas e ruins de agora. É assim que vale. A questão, por exemplo, o Dr. Samuel Johnson, que tem umas frases lapidares, ele dizia o seguinte: o patriotismo é o último reduto dos canalhas.
E nada se aplica melhor do que essa frase de Samuel Johnson para explicar hoje. Uma coisa que me envergonha profundamente é esse Bolsonaro ter vencido em Manaus as eleições. Quer dizer, eu nunca pensei que a leseira Baré chegasse a esse nível, né? Esses devotos de Santa Etelvina fossem capazes de fazer um feito como esse. Então eu não tenho a menor pena se morre aqui, bem feito, né? Pedir e dar-se o exame. Né? Pedir e dar-se o exame. Exatamente. Ele é um inimigo do Brasil, ele é um homem que viveu entre bandidos, né? Os milicianos, que é uma das formas de bandidagem do Rio de Janeiro. A família dele, ele formou bandidos, né? Então eu não entendo por que os manauaras votaram, e vários municípios do interior votaram. O que tem na cabeça? Né? Me envergonhou profundamente, como envergonha o ministro da Saúde, que é um general de almoxarife, né? É de família amazonense. Sim. Pazuello, a família daqui, ele não entende nada disso. Né? Por que ele se mete nisso? Né? Agora, está jogando o Brasil numa outra crise institucional, né? Ele fica arrotando, não tem capacidade, ele não vai dar golpe, porque o exército brasileiro está escaldado do que já foi dar golpe e assumir um país complexo como o Brasil. Agora, lamento que ele, 1 ano e pouco, tenha transformado esse país em motivo de gozação no mundo todo. Exatamente. Né? Nós hoje somos párias do mundo. Né? Estamos junto com o que tem de pior, né? Sendo que é um pior que eu nunca imaginei que fosse chegar nesse patamar. O Brasil virou motivo de deboche internacional. Exatamente. Muito bem. Agradecemos mais uma vez a generosidade aqui do Márcio Souza e do Aldísio Filgueira em estar conosco, em contribuir para o nosso projeto, levar até você o que pensa o escritor sobre assuntos diversos. Então aqui encerramos mais essa edição e brevemente estaremos trazendo a próxima edição. Aguardem e dê o seu comentário aí para o nosso projeto. Valeu! Ai de ti, Manaus, massacrastes os teus poetas e pintores e músicos e malucos de todos os matizes, os que mais te amaram, com discursos e crimes pós-barba e piadas obscenas e quadros e romances que só tu superas em ficção e maldade. Ouve a pobreza de teus bairros, Manaus. Eles comem lixo e tu vestes luxo. Eles querem viver e tu ensinas lições suicidas, desde a Baixa Cachoeirinha, onde quintais viram danceterias e os igarapés estão bêbados de neon e mercúrio. Sim, eles querem viver, mas o ônibus fede, e os sovacos e as bocetas, e os homens bebem movidos a ódio cru para sonhar, mas o sonho fede, e tu cagas para isso. Ai de ti, Manaus, não venhas chorar no meu ombro. Não mate a mata, não mate a mata, virgem verde, bem que merece consideração. A Amazônia é ainda uma das pátrias do mito, onde existe uma unidade entre o pensamento e a vida numa constante interação de estímulos e afirmação. A Amazônia estará livre quando reconhecermos definitivamente que essa natureza é a nossa cultura, onde uma árvore derrubada é como uma palavra suprimida e um rio poluído é como uma página censurada.